Fala, povinho, tudo certo? Bem-vindos ao Todo Dia a Mesma História, o canal onde a gente conecta o passado com os desafios do presente. E hoje, o papo é polêmico: jogos de azar. Nos últimos anos, o Brasil viu uma explosão nas apostas online, movendo bilhões e impactando diretamente a vida de milhões de pessoas. Com tanto dinheiro em jogo, o governo finalmente resolveu agir. Mas será que a nova regulamentação vai dar conta? Será que ela é realmente necessária? Será que o governo está mesmo interessado em proteger a população? Ou será que os bilhões movimentados acabam também caindo nos cofres de quem deveria fiscalizar? E você, já se perguntou se essa regulação vai ser suficiente? Ou se tudo não passa de uma tentativa de maquiar o problema? Porque vamos falar aqui hoje de outro fenômeno histórico, o jogo do bicho. Uma prática que, mesmo ilegal há mais de um século, continua ativa nas ruas e nos comércios do país. Será que estamos caminhando para o mesmo desfecho com as apostas online? Será que bloquear sites e monitorar CPFs é realmente a solução? E o que dizer das dívidas de famílias destruídas com esse vício? O que você acha? Então fica com a gente até o final, porque esse vídeo vai muito além das apostas. Estamos falando sobre dinheiro, saúde mental e uma história que parece não ter fim. Vamos lá! Agora que já entendemos o que nos trouxe até aqui, vamos de fato para o problema: o impacto social do turbilhão de dinheiro que estão sendo gastos com jogos online. Sobretudo, quando consideramos que beneficiários do Bolsa Família gastaram 3 bilhões em bets agora em agosto. É um problema gigante, mas precisamos considerar que essa discussão já chegou ao Congresso. Desde 2018, a Lei 13.756, criada em 2018, estabeleceu a legalização das apostas de cota fixa em eventos esportivos e determinou que a regulamentação desse setor deveria ocorrer em um prazo de 2 anos, prorrogável por mais 2 anos. Isso significa que, inicialmente, havia uma expectativa de que a regulamentação estivesse completa até 2020, mas isso, obviamente, não aconteceu. A implementação da regulamentação foi adiada e empurrada com a barriga para frente, até a gestão atual. Agora o processo de regulamentação foi iniciado, e a nova regulamentação foi introduzida com a Lei 14.790, sancionada em dezembro de 2023, que busca estabelecer as diretrizes e regras para a operação das apostas de cota fixa no Brasil. Essa nova lei, a 14.790, foi sancionada criando as regras mais rigorosas para os operadores. Agora elas precisam ter licença no Brasil, pagar impostos e seguir uma série de portarias que visam proteger tanto os jogadores quanto a integridade das apostas. Isso inclui, por exemplo, proibições sobre depósitos em dinheiro e a obrigatoriedade de identificar os jogadores. E não podemos esquecer dos jovens. As novas regras proíbem que crianças e adolescentes façam apostas. Isso é um problema mais profundo, porque nós precisamos considerar a dificuldade disso ser respeitado, sobretudo com a facilidade desses jovens e crianças acesso à tecnologia. Mas isso também abarca a questão dos pais e é um assunto mais complexo. Mas agora a gente não tem como dizer que nada está sendo feito. E há alguns otimistas que esperam que diversos benefícios saiam dessa regulamentação. Alguns acham que o Brasil pode se tornar um grande hub de apostas e outros só se empolgam mesmo com o fato que uma parte desse dinheiro vai ficar no Brasil, gerando renda, gerando empregos e etc. Mas aqui eu proponho a reflexão. Deixe nos comentários como você se sente sobre tudo isso. Vocês acham que criar uma regulamentação é uma oportunidade de crescer o cenário desses jogos? Ou vocês acham perigoso? Ou até acham que isso vai atrapalhar suas apostas? Digam o que vocês acham aí no comentário. Agora que já discutimos os impactos das apostas esportivas, vamos olhar para trás, para um fenômeno que há mais de um século segue firme no Brasil: o jogo do bicho, criado em 1892 pelo Barão de Drummond, no Rio de Janeiro. O jogo foi pensado como uma alternativa para atrair visitantes do zoológico que ele administrava. Cada ingresso correspondia a um número e um animal. Se o visitante acertasse o animal do dia, ganhava um prêmio. Simples, certo? Mas foi essa simplicidade que tornou o jogo tão popular. O jogo do bicho logo se espalhou pelas ruas, consolidando-se como uma das práticas mais difundidas, mesmo sendo considerado ilegal desde a Primeira República. Ele acabou se enraizando no cotidiano brasileiro, principalmente nas classes populares, por sua facilidade de acesso e a rapidez do resultado.
Hoje, você pode conseguir jogar no bicho com a partir de R$1. O jogo é muito fácil e o resultado hoje você consegue ver na internet também. Mas enfim, o jogo do bicho carrega em si uma perplexa rede de significados culturais. Não é apenas uma contravenção. Trata-se de um verdadeiro fato social, que envolve tradições, alianças políticas e relações de poder. Em muitas áreas, o bicho não só movimentava dinheiro, mas também influenciava a vida comunitária, com seus pontos de venda distribuídos em bairros periféricos e até nas escolas de samba. O jogo ainda é, uma espécie de cola social. A questão, contudo, é que mesmo sendo ilegal, o bicho sobreviveu por tanto tempo justamente porque os mecanismos de repreensão sempre foram falhos ou muitas vezes coniventes. O jogo do bicho também se tornou um caminho de ascensão social para muitos contraventores, que se tornaram verdadeiros empresários, figuras políticas influentes. Essa aliança entre a contravenção e o poder que atravessa gerações e chega até os dias de hoje. No Rio de Janeiro, o jogo do bicho não apenas financiou festas populares como o carnaval, mas também construiu impérios e estimulou uma rede de corrupção que envolvia tanto o bicheiro quanto as autoridades responsáveis pela repressão. Uma verdadeira zona cinzenta onde a lei e a contravenção coexistem. E até a ditadura militar, que se dizia tão rigorosa com a segurança, foi incapaz de erradicar essa prática. E assim a gente pode ver também como governos mais extremistas, porque começou uma regulamentação no governo do Michel Temer, passou por governo mais que se diz tão rigoroso com segurança como o do Bolsonaro, mas nada fez. E de acordo com Chico Otávio e Jupiara no livro Os Porões da Contravenção, houve uma forte aliança entre os bicheiros e o regime militar, que só fortaleceu o jogo. Hoje, com as apostas online ganhando força, muitos se perguntam: será que o governo vai conseguir regular esse novo mercado de forma eficaz? Quando falhou em coibir algo tão enraizado do jogo do bicho, as operações online podem parecer mais modernas e controláveis, mas a história nos ensina que onde há tanto dinheiro envolvido, há sempre margem para ilegalidades, manipulação e conivência. Se o jogo do bicho resistiu, quem garante que as apostas online não terão o mesmo destino? E aí aqui, a gente precisa abrir um parênteses, que não só precisamos falar sobre apostas esportivas. A gente tem que falar também de tigrinhos e jogos que continuam praticados nas sombras, que, diferentemente das apostas esportivas, é puramente baseado no azar e na manipulação, sem qualquer vinculação com eventos reais, como no futebol, que tem o resultado e alguma coisa real ou uma corrida de cavalo. E, na verdade, o governo e a mídia ainda estão focados nas apostas esportivas. E pouca atenção é dada a esses jogos de tigrinhos, de aviãozinhos e outras formas de jogos de azar que continuam a prejudicar as populações mais vulneráveis. Então, enquanto a regulamentação das apostas esportivas parece avançar com regras mais claras e uma estrutura mais formalizada, os outros jogos de azar, mais tradicionais, seguem à margem. E o problema vai além de legalizar ou proibir. Trata-se de como enfrentar essa cultura dos jogos, que se estabeleceu profundamente no Brasil, e como proteger aqueles que mais sofrem com seus impactos. Porque é inegável que os jogos de azar são atrativos. Se não fosse, já teriam sido extintos. Não é uma novidade na história. Inclusive aqui no Rio de Janeiro tem história de pessoas que mudaram a vida com o dinheiro do bicho. Além do mais, é um jogo barato, alcança as pessoas em condições de vulnerabilidade social e vem como uma esperança de mudar de vida. Apesar de tudo, eu não estou romantizando o jogo do bicho. O jogo do bicho tem o seu lado obscuro. Podemos ver a ascensão de banqueiros do bicho ao poder. Podemos ver que esse jogo alimentou uma rede de corrupção, violência, aliança com crime organizado, milícias, muitas contravenções ao decorrer das décadas. Então, se o jogo do bicho permanece, apesar de décadas de repressão, o que podemos esperar das apostas esportivas? Será que, ao regulamentar, o governo realmente vai conseguir controlar essa nova febre? Ou estamos diante de mais um ciclo de contravenção que vai continuar girando fora dos trilhos da lei? O problema é muito mais embaixo e muito mais complexo. E essa discussão vai continuar e precisa de soluções muito mais eficazes. Vocês conseguiram entender o tamanho do problema? No final das contas, é legal que se tenha uma política protecionista, porque se o Estado não proteger quem está apostando, as empresas de apostas vão fazer o que bem entenderem, como já vimos em tantos outros casos, sem regras claras de fiscalização, e quem acaba sempre prejudicado é o povo, que fica nessa manipulação.
E uma coisa que é interessante é que os banqueiros no jogo do bicho, mesmo atuando na ilegalidade, muitas vezes reinvestiam o dinheiro em suas comunidades, financiando escolas de samba, comprando clubes de futebol, fazendo obras sociais e até mesmo ajudando moradores locais. Mas e o mercado de apostas esportivas? Tem feito isso? Creio que, com o mercado de apostas esportivas legalizado, é fundamental que parte dessa arrecadação seja revestida para políticas sociais de verdade, de uma forma transparente dentro da lei. Porque se deixarmos por conta da ilegalidade, a maioria dos donos de plataformas de apostas, que só estão focados nos próprios lucros, não vão investir em absolutamente nada para o bem comum. E é isso, galera. Deixa seu like e nos vemos no próximo vídeo.